E nós seguimos por aqui agora recebendo o diplomata Sérgio Florencio, que foi embaixador também na missão brasileira na ONU em Genebra 2006, além de outras posições aí como diplomata e embaixador. É um prazer falar contigo, Florencio, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, prazer é meu. Obrigado pelo convite. Visto toda a sua experiência e ainda com países diversos, né? A gente fala de Teherã, falamos de Paris, Ottawa, enfim. Queria te ouvir sobre a agenda multilateralista, que é muito comentada hoje, principalmente nesse ensejo, nessa oportunidade junto com a ONU, no momento em que o contexto geopolítico mundial é bastante desafiador. Qual a sua visão a respeito de como o Brasil está lidando com a diplomacia, com o multilateralismo? Bom, o discurso do Brasil ontem na ONU foi um bom momento da diplomacia brasileira. E foi um bom momento porque o presidente Lula soube aproveitar dificuldades grandes na área do multilateralismo, na área econômica, na área do comércio e dificuldades internas do Brasil e soube colocar de forma criativa e construtiva as posições do Brasil. Então, o Brasil digamos, enfrentou, né, internamente a tentativa de golpe, né, conseguiu julgar e condenar os envolvidos nessa tentativa de golpe e no discurso ele refletiu a importância e a resiliência que teve a democracia no Brasil. Então, no plano interno foi isso. No plano externo, o que se vê é realmente uma grande crise do multilateralismo. Uma crise do multilateralismo que ela está associada também a uma crise da democracia. Isso foi, aliás, um ponto importante no discurso de ontem que o Lula ressaltou. Então, o que se vê hoje no mundo é uma desconstrução da ordem internacional que se consolidou, né, a partir do pós-guerra e que teve um apoio importante dos Estados Unidos e dos países desenvolvidos e que foi responsável pela liberalização do comércio internacional, pelo crescimento econômico, pela redução da pobreza em um plano internacional, pela emergência da China, etc. Então, digamos, essas conquistas no plano econômico, no plano político, no plano social, que emergiram a partir dessa macroestrutura internacional, elas passaram a, hoje, enfrentar grandes dificuldades. E, em grande medida, isso acabou fortalecendo os regimes de extrema-direita no mundo, fragilizando a democracia e, nesse contexto, o papel dos Estados Unidos, sobretudo o papel do presidente Trump, tem sido particularmente negativo. Por quê? Porque os Estados Unidos hoje têm uma política internacional de distanciamento e até, em muitos casos, de acusação aos seus aliados na Europa, né, em outras regiões do mundo, e, ao mesmo tempo, no plano econômico, comercial, a política tarifária do Trump ela contribui para impedir que o sistema multilateral de comércio, que foi a base propulsora, né, do crescimento econômico, da economia internacional no pós-guerra, fica prejudicado em função de uma política tarifária considerada pela imensa maioria dos economistas como absolutamente irracional. Então, digamos, o mundo hoje enfrenta essas grandes dificuldades que são
o crescimento dos movimentos de extrema-direita no mundo, o fortalecimento de autocracias e a fragilização da democracia. E no plano econômico, também o privilégio de políticas que marcam que demonstram uma irracionalidade muito grande, como é o caso da política tarifária de Trump. Embaixador, um prazer estar falando novamente com o senhor. O senhor citou, né, bastante a questão dos Estados Unidos, até mesmo esse unilateralismo, o afastamento dele em relação ao restante do mundo. Eu queria fazer um paralelo aqui com a tradição da nossa diplomacia, que é uma diplomacia que acho que, como todas devia ser, né, é uma diplomacia negociadora, é meio óbvio dizer isso, mas uma diplomacia mais neutra, digamos assim, na resolução de conflitos, até mesmo quando, de certa maneira, isso possa envolver o Brasil. Nesse caso, naturalmente, diretamente envolve o nosso país e um fundamento muito grande, né? Até na Constituição está a defesa da soberania nacional. E parece que, por causa disso, né, até se mudou um pouco a trajetória do que a gente tem de história na nossa diplomacia, né? Realizando até mesmo através de comunicados, através de falas de diplomatas como Celso Amorim, Mauro Vieira, críticas diretas aos Estados Unidos. E em outra frente, uma frente política em relação a Donald Trump e Lula diretamente. O presidente Lula também se mostrando como um político forte nesse sentido. E se diz mundo afora que o Trump gosta disso, que ele negocia quando vê que na sua frente tem ali personalidades fortes, como já teceu elogios a Vladimir Putin, a Xi Jinping, que são vistos como esses strongmen, né, como se diz em inglês. Te parece que essa posição mais forte, né, mais de ataque até em muitos momentos do Brasil quanto aos Estados Unidos é que pode fazer surtir efeito essa questão atual e levar a uma negociação prática das tarifas, ou era um caminho natural de isso ser estabelecido, sendo uma crítica mais forte ou algo mais diplomático mesmo? Essa reflexão é muito importante porque, de fato, a tradição da diplomacia brasileira sempre foi uma equidistância entre as grandes potências, né? E isso pautou a nossa diplomacia ao longo do pós-guerra, né? E, digamos, num certo sentido, até hoje. Mas o que aconteceu mais recentemente é que houve uma aproximação muito forte do Brasil com os países do BRICS. E essa aproximação é compreensível porque a criação do BRICS foi algo que favoreceu ao Brasil, né? Mas favoreceu, digamos, a projeção, né, do Brasil e das grandes economias emergentes, que foi a razão de constituição do BRICS. Mas, em alguns momentos, houve, de fato, uma aproximação excessiva com o BRICS, e isso mereceu críticas pelo fato de que, embora a diplomacia institucional Itamaraty tivesse o cuidado de aproximar-se do BRICS, mas não comprometer o país com certas críticas ao Ocidente, críticas digamos, à prevalência do dólar como a moeda internacional, e a críticas à defesa da Ucrânia, né? Então, digamos, houve, de fato, essa tendência, né? E o importante é que, nesse discurso da ONU, eu acho que foi um bom momento da diplomacia brasileira, porque, digamos, o Brasil fez as críticas corretas que tinha que fazer ao unilateralismo do Trump, a essa política, a uma política comercial absolutamente irracional, não é, do tarifaço, mas
ao mesmo tempo, ele teve o cuidado de evitar que essas críticas assumissem um caráter muito de muita afirmação excessiva, né, e de crítica aos Estados Unidos. E, então, nesse sentido, eu penso que deixou bem claro a importância da posição brasileira de defesa do multilateralismo, defesa das políticas de meio ambiente, defesa das políticas de direitos humanos, e isso acabou tendo uma concretude maior do que em discursos anteriores do Brasil na ONU, em que nós, digamos, defendíamos posições corretas nessas áreas que eu mencionei, mas, digamos, eram posições muito retóricas. Nesse discurso na ONU, realmente o Brasil pôde falar de defesa da democracia de forma mais concreta, porque o Brasil sofreu ataques, não é, na tentativa de golpe de Estado, né? Então, a democracia, quando ele fala da democracia, ele fala com mais autoridade, porque o Brasil realmente conseguiu superar essa ameaça essa tentativa de golpe de Estado. Então, ele falou de democracia com mais autoridade. E ele falou também de soberania com mais autoridade. Por quê? Porque o Brasil foi vítima também da interferência direta dos Estados Unidos nos assuntos internos do Brasil, ou seja, o executivo norte-americano, né, na figura do Trump, na figura do secretário de Estado dos Estados Unidos, Roberto Rubio. Então, o Brasil pôde deixar bastante claro essas prioridades, que sempre foram prioridades da nossa política externa, mas, diante dos problemas enfrentados, essas prioridades ficaram mais claras, e isso eu acho que foi um fator que trouxe a diplomacia brasileira, talvez, para uma posição de maior equidistância do que antes do discurso, porque houve momentos em que não tanto o Itamaraty, mas, sobretudo, o presidente, por posições, por exemplo, com relação à guerra da Ucrânia, que se aproximavam muito mais do interesse da Rússia do que do interesse da Ucrânia, que foi, na verdade, o país invadido. Né? Então, eu acho que hoje a diplomacia brasileira sai ganhando, né? A partir dessas posições que ficaram bastante mais esclarecidas e fortalecidas no discurso do presidente Lula na Assembleia Geral das Nações Unidas. Sérgio Florencio, muito obrigada por suas contribuições aqui, muito importante te ouvir. Ótimo trabalho sempre, até a próxima. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite, um prazer. Até mais. Um abraço.